Rapaz, hein, o bicho tá pegando lá no Atlético Mineiro. Se liga só essa treta, velho. Nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Não tem mocinho nessa história. Não tem. E esse papo de que ninguém queria a saída do Hulk, do clube e tal, isso é conversa fiada, isso é papo azedo. Você vai ver no vídeo de hoje as declarações do Everton sobre a situação do Hulk, o Paulo Brax falando em coletiva, o Hulk respondendo todo mundo e até o pessoal lá no GE, olha, descendo o pau na situação. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar para você 2 links aqui de camisas do Atlético que estão com condições especiais, um preço sensacional e ó, tem frete grátis para vários lugares do Brasil. Entra no link, tenho certeza que você vai curtir, depois volta aqui só para me agradecer, beleza? Bom, você deve estar acompanhando essa treta entre Hulk, Galo, Sampaoli e até o Fluminense tentando se meter? Pois é, segundo o Everton, não tem santo nessa história, viu? Não tem mocinho nessa história. Não tem. E esse papo de que ninguém queria a saída do Hulk, do clube e tal, isso é conversa fiada, isso é papo azedo. Os movimentos dentro do clube eles já indicavam que estavam incomodados com o custo-benefício da operação. Sabe aquela história de quando vaza uma camisa, por exemplo, que vaza antes do lançamento? Pois é, fazem de propósito, muitas vezes fazem de propósito, para medir a temperatura, de como é que a torcida vai receber aquela camisa e tal. Mesmo acontece com o jogador. Vaza o nome de um jogador e tal. Thiago Neves vai jogar no Atlético. Se lembram disso? Pois é. Aí, pô, aquela repercussão. Não. Vamos segurar. Não vem mais. Né? Então, isso é uma estratégia que eu achei até que o Atlético fez vazar parte do que ofereceriam ao Hulk, que foi um negócio constrangedor, né? O que o clube ofereceu ao Hulk, ou parte do que ofereceu, é um negócio constrangedor. Não que ele não mereça estátua, documentário e tal, não é isso. Mas o timing para tratar desse assunto foi o pior possível. O pior possível. Você trata disso quando o cara está prestes a aposentar. Então tudo isso gerou mais uma insatisfação e tal da cabeça do Hulk, que na verdade já existia. O Hulk não estava muito à vontade com o Brax, não estava muito à vontade com o Sampaoli, né, que meteu ele no banco. Aliás, ô Hulk, você quer escolher o treinador para o Atlético? Você reclamava do Cuca, você reclamava do Milito e agora você reclama do Sampaoli. Você quer exatamente quem para treinar o Galo? Você quer determinar? Desde quando o jogador tem que ter essa força dentro do clube? Não pode ter, né? Então, em resumo, atenção, não tem mocinho nessa história. A inabilidade do CEO de futebol do Atlético para lidar com essa situação, ela ficou muito clara, mas a movimentação vem de cima. O Brax só executa o que vem de cima. E o colegiado vê o custo-benefício da operação do Hulk muito ruim. O Hulk custa para entre 40 e 50 milhões por ano. Vamos tratar com 45 milhões por ano. É caro para manter um jogador que na prática não está entregando o que entregou em 21. Então, repito, não tem mocinho nessa história, gente. O clube mostra a inabilidade para tratar o assunto e o staff do Hulk força a saída e não quer pagar multa. A advogada do Hulk quer que ele saia sem pagar multa. E se fosse o contrário? O Hulk liberaria o Atlético de pagar caso o Atlético demitisse ele? Então, peraí, que mundo o staff do Hulk vive, gente? Vocês estão pensando que o Atlético é instituição de caridade? Então, em resumo, não tem mocinho nessa história e eu só lamento que o clube não tenha sido claro nas pretensões com o Hulk e que o atleta tenha tomado a pior decisão, que é apresentar essa proposta indecente de sair sem pagar multa. Quer moleza, Hulk? Então senta no pudim, meu irmão. E o Atlético precisa melhorar essa questão aí, ser mais hábil na saída de jogadores, principalmente do tamanho do Hulk. Bom, e depois de tudo que se disse, quem resolveu vir a público se manifestar foi o Hulk, que meu irmão soltou os cachorros nas suas redes sociais, viu? Desse jeito eu não acabo meu livro não, toda hora é um capítulo novo. Vamos começar primeiro no Brax, depois passar pelo Hulk e morrer lá no Sampaoli. Vamos lá, primeiro, trecho da coletiva do Brax, quando ele disse que ninguém queria a saída do Hulk, mas liberaram ele para receber propostas de outros clubes. E que ninguém queria a aposentadoria do Hulk. O próprio Hulk desmente isso lá nos stories no Instagram. Vê aí o trecho, assiste aí. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. Vocês viram? Vocês viram bem.
Então, ninguém queria a saída do Hulk, mas liberaram para receber propostas de outros clubes. Ninguém queria aposentar o Hulk, mas ele desmente lá nos stories. Inclusive, tem um trecho eu acho que foi no item 7 lá da postagem dele, ele disse assim, ó: houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. Ele postou isso. Tá nos stories dele, ele desmente o Brax, né? Ele desmente o Brax. Aí depois, aí ele fala que não forçou, que não pediu rescisão de contrato, que não forçou a saída do clube e tal. Só que o Rubens Menin deu declarações aos amigos da Itatiaia de que não aceitaria uma rescisão amigável. Isso não nasceu do além, isso nasceu de algum lugar, né? Quem inventou essa história? Então, pera lá. Agora, não forcei a saída do Atlético? Não, mas agora tá forçando, Agora tá forçando, porque você tá desmentindo o CEO, é um direito seu. Se você entende que o CEO tá mentindo, você vai lá e desmente. Agora, você dizer que houve uma desvalorização esportiva porque você foi pro banco? Não, aí é convicção do treinador. O treinador dá o treino, o treinador vê o jogo, ele toma a decisão. E não há nenhuma cláusula contratual que garanta que você tenha que ser titular. Aí é pegar pesado, aí é forçar a barra. Aí é forçar para sair do clube. Então é o seguinte, eu fico imaginando que nós estamos no dia 6 de janeiro, pulando para o dia 7 de janeiro, e olha o tamanho do problema. Porque eu fico imaginando a conexão entre o atacante, o principal jogador do elenco, com o treinador, e fico imaginando a conexão do principal jogador com o treinador e dos dois com o CEO do clube, que acaba de ser desmentido no próprio Instagram do jogador. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Então, assim, o torcedor do Atlético não tem um dia de paz, cara. Todo dia é um problema. Todo dia é um problema e já começa num ano desesperador de mudança de elenco, da necessidade de fazer algo totalmente diferente do que aconteceu em 24 e 25, já começar o ano desse jeito. Aí fica difícil acabar o livro mesmo, né? Então tirem vocês aí as próprias conclusões sobre as conexões entre Hulk, Sampaoli e Paulo Brax. E nessa queda de braço, quem cai primeiro? Responde aí. Um abraço, beijo na alma. Se você não viu a coletiva do Paulo Brax, cara, ele foi assim extremamente didático, dizendo que o Hulk é importantíssimo pro Galo. E vou começar pelo mais importante deles. Hulk. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então ele é um assunto do clube e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal é: ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda representando o Atlético para sempre. E lá no GE eles até discutiram sobre isso, sabe? O Fábio Braz estava por ali, falaram um pouquinho sobre exatamente essa coletiva do CEO do Galo. Já veio com o lead, ele não ficou enrolando não, já deu o lead. Exatamente. Ele disse que o do Hulk é o mais importante, ele disse que o Hulk é o maior jogador da história do Atlético. Então, assim, aí é feeling, né? De quem jogou muito tempo, quem tem no vestiário. Eu acho que em algum momento dessa conversa com o Hulk,
que eles procuraram essa extensão de contrato, houve uma colocação mal feita ou mal interpretada que abriu espaço para a entrada do Fluminense. E o Fluminense entrou com o que o Hulk queria, que era o carinho. Por quê? E tem outras coisas assim que ele fala, e como a gente não está lá, a gente não sabe se é um erro de colocação ou é uma percepção muito particular minha, porque eu já vi isso algumas vezes. Ele fala assim, dentro da diretoria do Atlético, ninguém quer que o Hulk saia. E ali tem 3 partes, tem diretoria, jogador e comissão técnica. Então, assim, eu não sei se ele se equivocou nas palavras, não se expressou de uma maneira mais clara, ou tem isso. Então, assim, só que essa questão leva a gente a pensar nisso. A diretoria não quer. O treinador, de repente, lavou as mãos. Aí teve essa má comunicação, abriu o caminho para a entrada do Fluminense, e aí o caldo meio que entornou, e agora o Atlético está tentando botar panos quentes e superar esse problema, né? Mas que houve alguma coisa ali dentro do treinador. E ele fez uma transferência de responsabilidades. Na medida em que ele foi enfático, isolando a comissão técnica, de que a direção do Galo não quer que o Hulk saia, se por acaso o desfecho dessa história ser uma mudança de domicílio do Hulk, saindo de BH para vir morar no Rio de Janeiro, vou dizer assim, mas foi a decisão do jogador. Mas ele diz também nessa introdução, né, aliás, já na primeira resposta, né, mas ainda no comecinho, que o Fluminense fala com o staff do Hulk, não procurou o clube ainda, porque, e o Hulk tem contrato até o final de 2026. Porque o mais estranho é isso. Se Por isso que eu levantei essa hipótese da questão de algum ruído de comunicação, que aí abriu brecha para o Fluminense. Porque ele fala ali que o Hulk tem uma proposta de extensão de contrato até 2027. Então é esse ano e mais 2 anos. O Fluminense tem 2 anos. Por que o Hulk iria querer sair para o Fluminense se é o mesmo contrato? Se fosse um contrato de 3 anos ou 2 anos e meio, ok. Né? Então, assim, foi algum ruído interno que eles estão tentando colocar agora os panos quentes para tentar convencer o Hulk a fazer essa extensão. Né? Eu acho que passa muito pelo desejo do Hulk de continuar jogando, né, Ana? Porque o ensaio do Atlético parece uma coisa de último ato, né? Vamos fazer aqui a tua despedida. E o cara tá... Mas quem falou que eu tô querendo me despedir? Quem falou que eu tô querendo me aposentar? Quem falou? Pra mim é isso, PC. Pra mim o recado aí é esse. Eu acho, Ana. Não, eu acho que é isso, né? A gente debateu muito nessa linha, né? Tipo, eu tenho isso aqui pra te oferecer, mas você tem direito de pensar em outra coisa. E aí eu pergunto pra você, meu amigo. Quem você acha que tá certo nessa história toda? Quem é que tá errado? O Hulk tem razão? Comenta aí, quero saber sua opinião.